no coração plano e ventoso da Jutlândia, onde o céu da Dinamarca se funde com um horizonte de pastagens infinitas, reside um vilarejo chamado Billund. Para o viajante desatento, é apenas um ponto no mapa escandinavo. Para a história da civilização moderna, Billund é o epicentro de uma revolução que substituiu o átomo pelo tijolo. Se Wolfsburg ergueu uma catedral de aço para mover o corpo humano, a Lego ergueu em Billund um altar de polímeros para colonizar a mente humana. Tudo começou não com o brilho do plástico, mas com as cinzas de uma tragédia. Ole Kirk Christiansen, um carpinteiro cujo sustento era esculpir o orgânico e o perecível, viu sua oficina ser consumida pelas chamas mais de uma vez. Mas foi das brasas da madeira que ele extraiu a visão de algo eterno. Ali, em 1932, nasceu a promessa do Leg God, brincar bem, uma filosofia que elevaria o entretenimento ao status de rigor matemático. O que se desenrola em Billund hoje não é apenas uma operação fabril, é a manutenção de um sistema de jogo que desafia a entropia. Imagine um exército silencioso de máquinas de injeção que operam 24 horas por dia, cuspindo elementos com uma tolerância de 2 micrômetros. Para visualizar essa escala de precisão, entenda que a espessura de um fio de cabelo humano é uma avenida larga perto da margem de erro permitida em Billund. Se um único tijolo fabricado hoje falhasse ao se encaixar em um elemento moldado em 1958, toda a estrutura metafísica da Lego desmoronaria. Esta é a embreagem, clutch power, a força invisível que mantém o universo unido. Enquanto as montadoras de automóveis lutam com juntas e parafusos, Billund domou a fricção molecular, transformando o plástico ABS em um idioma universal que não conhece fronteiras linguísticas ou geracionais. Entrar no complexo industrial de Billund é deixar para trás o caos do mundo natural e ingressar em uma simbiose de cor e ordem. O primeiro som que se percebe não é o grito do metal contra o metal, mas o farfalhar rítmico de bilhões de peças caindo em recipientes de metal, um som que lembra o movimento de um oceano de plástico, uma maré alta de criatividade contida. O cheiro é sutil, quase clínico, o aroma do plástico, ABS aquecido, uma nota química que, para milhões de pessoas, é o perfume da infância e do potencial ilimitado. Se a Hershey na Pensilvânia foi o sonho do açúcar, a Lego em Billund é o triunfo do polímero sobre o acaso. Aqui a matéria-prima não é apenas o petróleo transformado, mas a própria lógica de Euclides materializada em cores primárias. Mas para compreender a magnitude deste colosso, é necessário olhar para o pecado original do design, a transição da madeira para o plástico em 1947. Foi um ato de heresia industrial na época. Ole Kirk investiu uma fortuna que não tinha em uma máquina de moldagem por injeção britânica, a Windsor SH3. Ele não estava comprando apenas um equipamento, ele estava comprando a imortalidade da forma. A madeira apodrece, racha e muda com a umidade. O plástico é implacável. Ao adotar o plástico, Billund declarou guerra contra a imperfeição da natureza. A fábrica tornou-se o laboratório de uma nova ordem, onde o erro é uma impossibilidade estatística. Cada molde em Billund é uma peça de joalheria de aço, custando fortunas e pesando toneladas, tudo para garantir que o clique, aquele som sagrado de duas peças se unindo, seja idêntico em cada canto do planeta. A arquitetura de Billund reflete essa obsessão pela modularidade. A cidade não apenas abriga a fábrica, a cidade é o reflexo da fábrica, desde a Lego House, que se eleva como um tributo arquitetônico ao empilhamento perfeito, até os centros de design onde engenheiros com mentes de arquitetos e corações de crianças ditam o futuro do lúdico. Tudo gravita em torno do centro de gravidade do tijolo. Wolfsburg tem suas chaminés. Billund tem seus silos de granulado plástico, as veias que alimentam as prensas térmicas. É um sistema circulatório onde o sangue é o plástico líquido e o cérebro é um algoritmo de compatibilidade infinita. Neste tabuleiro de precisão, Billund estabelece uma soberania que poucas nações possuem. Ela não apenas produz brinquedos, ela fabrica as ferramentas do pensamento estruturado. Se você der a 6 pessoas o mesmo conjunto de tijolos, terá 6 mundos diferentes, mas todos unidos pela mesma gramática técnica. Esta é a primeira ironia de Billund.
uma empresa que vende liberdade criativa absoluta baseada em um controle industrial totalitário. O custo da liberdade de construir qualquer coisa é a disciplina férrea de garantir que cada pino e cada tubo de encaixe sejam cópias perfeitas de um arquétipo ideal. Esta simbiose entre o homem e o molde é o que separa Billund de qualquer outra estrutura industrial. Se a Volkswagen produz carros para transportar o corpo, a Lego produz os blocos de construção para transportar a alma para reinos de fantasia. Mas a fantasia em Billund é filtrada por sensores de laser e balanças de precisão. Se um lote de peças desviar 1 miligrama do padrão, ele é descartado, moído e reciclado. A ordem germânica de Wolfsburg encontra aqui o seu equivalente escandinavo, uma busca pela perfeição que não aceita desculpas, onde apenas o melhor é bom o suficiente. Det Beste er ikke for God, o lema entalhado na alma de cada funcionário. Neste primeiro bloco estabelecemos a escala desta catedral de plástico e a dualidade de sua alma, a calidez do brinquedo e a frieza do micrômetro. Nos blocos seguintes, dissecaremos como Billund sobreviveu a crises financeiras que quase a transformaram em uma relíquia do passado, e como a logística de mover bilhões de elementos minúsculos funciona como um sistema nervoso central. A história da Lego em Billund é a história da humanidade tentando domar o caos através da geometria, e o custo dessa ambição é o que descobriremos a seguir. O clique foi ouvido, o sistema está em jogo, e o mundo, peça por peça, está sendo reconstruído sob o olhar vigilante dos mestres de Billund. Se o bloco 1 nos apresentou o cenário de Billund como uma catedral de ordem, este segundo ato exige que olhemos para o momento em que o destino da Lego foi selado em uma promessa de precisão absoluta. Para entender a Lego, é preciso primeiro compreender a dor da transitoriedade. Em 1942, enquanto a Europa se dilacerava, a oficina de Ole Kirk Christiansen, em Billund, era devorada por um incêndio. A madeira, o material que ele amava e dominava, provou ser o que sempre foi, combustível para o caos. Ali, entre as cinzas de carrinhos e ioiôs, Ole Kirk percebeu que, para criar um sistema que sobrevivesse ao tempo, ele precisava de um material que não tivesse memória biológica. Ele precisava de algo que pudesse ser moldado por algoritmos térmicos, não pelo toque variável da mão humana. Em 1947, Billund testemunhou a chegada de um objeto que parecia ter caído do futuro, a Windsor SH-3, a primeira máquina de moldagem por injeção de plástico da Dinamarca. Foi uma aposta que beirava a loucura financeira. Ole Kirk gastou o equivalente a 2 anos de lucros em um equipamento que muitos viam como um produtor de bugigangas baratas. Mas ele não viu o plástico como um substituto inferior, ele o viu como a geometria em estado puro. Ali nasceu o pecado original de Billund, a decisão de abandonar o reino do carvalho e da bétula pelo império do poliestireno, e mais tarde, pelo ABS, acrilonitrila butadieno-estireno. O ABS não é apenas um polástico, em Billund, ele é tratado como uma liga nobre. É um material que oferece a rigidez da cerâmica e a tenacidade do metal, permitindo que o clique, aquela força de união que os engenheiros chamam de clutch power, permaneça constante por décadas. A arquitetura interna da fábrica de Billund, especificamente a sua unidade de moldagem, é um labirinto de alta pressão que faz as prensas de Wolfsburg parecerem rudimentares em sua força bruta. Imagine um salão onde centenas de máquinas operam em um estado de graça mecânica. O som não é um estrondo, mas um piscar, rítmico e hidráulico. Cada máquina abriga um molde de aço que custa tanto quanto uma casa de luxo e pesa toneladas. Estes moldes são os verdadeiros códices de Billund. Eles são esculpidos com uma precisão de 0,002 milímetros. Para o observador comum, isso é invisível. Para a lógica da Lego, isso é a diferença entre a glória e o fracasso. Se o pino do tijolo for 2 micrômetros maior, ele não entra. Se for 2 micrômetros menor, ele cai. Em Billund, a tolerância zero não é uma meta de produtividade, é uma lei da física. Observe o fluxo de matéria-prima. Billund é alimentada por silos colossais que contêm bilhões de grânulos de plástico coloridos. Estes grânulos viajam por quilômetros de tubulações pneumáticas suspensas, um sistema circulatório que transporta a cor e a forma através do teto da fábrica.
É uma coreografia invisível. O grânulo entra na máquina, é derretido a 232 graus Celsius, um calor que transformaria o corpo humano em vapor, e injetado sob uma pressão imensa no molde de aço. Em frações de segundo, ele é resfriado, endurecido e expelido. É o ciclo da criação repetido bilhões de vezes, com uma consistência que desafia a biologia. O cheiro que emana dessa zona é o perfume do progresso técnico, uma nota neutra e estéril de polímero quente, o aroma de um mundo onde o erro foi erradicado pela engenharia térmica. Mas o que realmente separa Billund de qualquer outra estrutura industrial no planeta é a sinfonia da compatibilidade. O sistema criado por Gottfried Kirk Christiansen, o filho de Ole, em 1955 ditou que cada peça deveria fazer parte de um sistema. Isso significa que a fábrica de Billund não produz produtos acabados no sentido tradicional, ela produz uma linguagem, enquanto a Mack Trucks em Allentown construía caminhões que seriam um dia sucateados, a Lego construía elementos que são, por definição, imortais. Um tijolo moldado em 1958 naquelas mesmas máquinas primitivas ainda se encaixa com perfeição absoluta em um tijolo que acaba de sair da linha ID Buzz em 2024. Esta continuidade não é um acidente, é o resultado de uma infraestrutura que protege seus moldes como se fossem as joias da coroa. Existe um cofre em Billund, uma biblioteca de moldes, onde o aço sagrado é armazenado sob condições climáticas rigorosas. Cada molde ali é a matriz de uma realidade possível. Quando você olha para um tijolo de Lego, você não está vendo apenas plástico, você está vendo o resultado de décadas de manutenção de um padrão que se recusa a ceder à inflação da qualidade. Em Wolfsburg, a Volkswagen mudou seus parafusos, suas chapas e seus chassis centenas de vezes. Em Billund, o pino e o tubo são imutáveis, é o ponto fixo de um mundo em movimento. No entanto, essa busca pela perfeição mecânica trouxe um custo psicológico para a organização. Billund tornou-se tão obcecada com a engenharia do clique que por um tempo esqueceu a lógica do mercado. Nos anos subsequentes à transição para o plástico, a fábrica cresceu de forma orgânica, mas perigosa. O gigantismo de sua infraestrutura começou a criar uma gravidade própria. Com mais de 60 máquinas operando 24/7, a produção tornou-se tão vasta que o controle de estoque desafiava a compreensão humana. Como você gerencia bilhões de minúsculas unidades de plástico que precisam ser triadas, ensacadas e distribuídas com a mesma precisão com que foram moldadas? A resposta de Billund foi a automação total da logística interna. Enquanto em Wolfsburg os operários usam bicicletas para cruzar os corredores, em Billund as peças viajam sozinhas. Veículos autônomos e esteiras magnéticas transportam caixas de tijolos recém-saídos das prensas para armazéns automatizados que parecem saídos de um filme de ficção científica. Não há vozes humanas aqui, apenas o zumbido dos sensores e o tilintar do plástico contra o metal. É uma ordem escandinava que eleva a eficiência ao status de arte meditativa. Entretanto, sob esta superfície de perfeição robótica, o pecado original do plástico começou a cobrar seu preço ambiental. O ABS, o material que deu à Lego sua imortalidade, é um derivado do petróleo, e aqui reside a grande tensão moderna de Billund. Como uma empresa que se dedica ao futuro das crianças pode continuar a usar um material que o planeta não consegue digerir? Este é o dilema que paira sobre as clarabóias da fábrica hoje. A busca pelo plástico verde, pelo polímero derivado da cana-de-açúcar ou de materiais reciclados, é a nova fronteira de guerra em Billund. Eles estão tentando mudar o coração molecular do gigante sem perder o clique. Se a força de união falhar por 1/10 de milímetro em um novo material, o sistema morre. Este bloco encerra-se com o colosso de Billund, em seu ápice técnico, mas à beira de uma crise existencial. O aço dos moldes brilha, o plástico flui como rios de cor, e o clique ressoa por todo o mundo como o metrônomo da civilização. Mas a prosperidade técnica quase se tornou a sua perdição. Como uma empresa que detinha a perfeição geométrica quase chegou à falência total no início dos anos 2000, como a obsessão pelo tijolo quase cegou os mestres de Billund para a revolução digital. No próximo bloco entraremos na era da quase morte de Billund
e descobriremos como o gigante teve que ser desmantelado psicologicamente para que sua estrutura física pudesse sobreviver. O plástico continua quente e as máquinas não param, mas o futuro exige mais do que apenas encaixes perfeitos. A ordem prevalece, mas o caos está batendo no portão de tijolos. Entrar na década de 1990 em Billund era como caminhar pelos corredores de um império que, embora banhado em cores primárias, começava a sentir o hálito frio da obsolescência. O ar, outrora saturado com o otimismo inabalável do sistema de jogo, agora carregava uma nota de incerteza metálica e digital. A fábrica de Billund, aquela catedral de moldes e precisão que desafiava a escala humana, enfrentava o seu maior dilema existencial desde as chamas de 1942. O tijolo básico, o motor que trouxe a Dinamarca para o mapa industrial do mundo, estava envelhecendo aos olhos de uma nova geração seduzida pelo silício. E em Billund, quando o sistema treme, não é apenas um brinquedo que corre risco, é toda uma ecologia urbana, uma cultura de precisão e um sistema de crenças que se fragmentam. Se o Bloco 2 nos mostrou a soberania técnica, este terceiro ato é sobre a catarse. Como um colosso industrial consegue mudar de pele sem que seus ossos de polímero se quebrem sob a pressão da história. Imagine-se parado no centro do centro logístico de Billund, em 2003. O teto é tão vasto que a luz do sol parece perder a força antes de atingir o chão de concreto, onde bilhões de peças aguardam um destino que parecia incerto. O cheiro aqui não era mais o entusiasmo do ABS recém-moldado, mas o aroma estagnado de um estoque que não se movia. Billund não era mais apenas um sistema metabólico eficiente, era um organismo sofrendo de obesidade industrial. A empresa havia expandido seu catálogo para níveis insustentáveis. Onde antes havia a disciplina de poucas formas geométricas, agora existiam milhares de moldes únicos para peças que só serviam a um propósito. A ordem de Billund havia sido traída pela arrogância da diversificação. Relógios, roupas, videogames e parques temáticos. O gigante estava tentando ser tudo, e ao fazê-lo estava deixando de ser Lego. A logística, outrora uma sinfonia, tornou-se um pesadelo de complexidade. A transição para a sobrevivência, liderada por Jürgen Vig Knudstorp, em 2004, o equivalente ao Major Hearst de Wolfsburg, para a Lego, não foi apenas uma manobra financeira, foi o nascimento de uma nova Billund através de uma cirurgia radical. Para salvar o sistema, a fábrica teve que aprender a linguagem da subtração sagrada. Milhares de moldes de aço, cada um custando dezenas de milhares de euros, foram declarados obsoletos e enviados para o cemitério de metal. Foi aqui que a cultura da disciplina escandinava provou sua superioridade sobre o modelo caótico de diversificação desenfreada. Enquanto outras indústrias tentariam crescer para sair da crise, Billund encolheu. O número de elementos únicos foi cortado pela metade. As linhas de montagem, quilométricas e sobrecarregadas, foram rasgadas e reconstruídas com uma lógica de ferro. Se não contribui para o sistema, não tem lugar no molde. Esta complexidade manifesta-se no que chamamos de arquitetura do fluxo essencial. Em Billund, cada peça que sai de uma máquina de injeção hoje deve justificar sua existência econômica e lúdica. A logística interna foi reconfigurada para eliminar o desperdício de movimento. Os veículos autônomos que cruzam os corredores da fábrica não carregam mais o excesso da vaidade corporativa, mas a precisão do necessário. Olhar para cima nas naves industriais de Billund, hoje, é ver um céu de ganchos e esteiras onde o plástico viaja com uma pressa justificada. É uma visão que Milton Hershey reconheceria como a perfeição da sua utopia, mas sem o açúcar. Aqui a doçura é substituída pela satisfação fria da peça, que se encaixa perfeitamente em um sistema que voltou a fazer sentido. Mas o que sustenta essa engrenagem de ressurreição não é apenas o corte de custos, é o contrato social de Billund. A fábrica e o vilarejo são uma entidade única, uma simbiose que Wolfsburg entenderia perfeitamente. Em Billund, a família Christiansen não é apenas dona da empresa, eles são os guardiões de uma identidade coletiva. Quando a crise de 2003 bateu à porta, o medo não era apenas da falência, mas da perda de um propósito que definia a própria existência dinamarquesa. O trabalhador de Billund sente que a fábrica pertence a ele tanto quanto ele pertence à fábrica.
Esta psicologia de propriedade coletiva criou uma lealdade que permitiu a Lego sobreviver à sua quase morte sem perder a sua alma artesanal. Eles sabiam que, se o coração de Billund parasse de bater, a luz da criatividade global sofreria um apagão. Essa escuridão foi evitada pela soberania técnica do Centro de Design e Desenvolvimento, o bunker de inteligência onde a tradição do tijolo encontrou a agilidade do design moderno. Se você se perder nas vastas instalações de Billund, basta observar o movimento dos designers. Eles fluem entre o físico e o digital com a mesma naturalidade com que o plástico flui nos moldes. É um sistema de cocriação que estava décadas à frente do seu tempo, mas há algo de profundo no fato de uma fábrica de brinquedos ser também o centro nervoso de uma filosofia pedagógica. Isso cria um vínculo emocional que transcende o salário. Em Billund, não se trata apenas de produzir plástico, mas de garantir que a arquitetura do pensamento infantil permaneça sólida. E para garantir que esse corpo social continue operando, ele precisa ser alimentado pela verdade técnica. Voltamos aqui à precisão do clique. Nos anos de crise, a qualidade nunca foi sacrificada. Pelo contrário, ela foi a âncora. O laboratório de testes de Billund é um lugar de tortura mecânica. Peças são esmagadas, aquecidas, resfriadas e testadas quimicamente para garantir que nada, absolutamente nada, saia dos muros de tijolos sem ser perfeito. O fato de a Lego produzir bilhões de peças por ano e manter uma taxa de defeito de apenas algumas unidades por milhão não é uma anestesia estatística, é uma prova de que a empresa entende que a infraestrutura humana e a infraestrutura mecânica são faces da mesma moeda de ouro. A infraestrutura física de Billund, no entanto, apresenta desafios constantes de escala e manutenção. Imagine gerenciar o fluxo térmico de centenas de máquinas que operam a temperaturas de fusão solar, mantendo o ar ambiente em uma frescura clínica para os operários. Billund é uma cidade que nunca dorme, porque o resfriamento de seus moldes é uma tarefa de Sísifo. Existe uma equipe permanente de engenheiros cujo único trabalho é garantir que a dilatação térmica do aço não comprometa o micrômetro da peça. É um exército invisível que mantém o gigante estável. Se Wolfsburg investe bilhões para que o seu corpo de tijolos vermelhos permaneça impecável, Billund investe fortunas para que o seu corpo de aço interno permaneça imutável. Enquanto o sistema voltava ao lucro, Billund consolidava o seu status como o showroom da imaginação. Turistas e entusiastas vinham não apenas para comprar conjuntos, mas para testemunhar a escala da organização humana. Eles viam as esteiras automatizadas, os silos de grânulos que parecem templos de cor e a integração perfeita entre o design do produto e a logística da entrega. Billund ensinou ao mundo que a criatividade não é o caos. A criatividade é o resultado de uma geometria planejada. A fábrica foi desenhada para que a ideia nunca desse um passo para trás. O fluxo é sempre para frente, em direção à caixa, em direção à mão da criança. Contudo, sob essa superfície de eficiência recuperada, a era digital trouxe novos sinais de pressão. Os pixels começavam a competir com os átomos. A transição não era apenas de um catálogo grande para um catálogo enxuto, era uma transição da realidade física para a realidade aumentada. O operário que conhecia o som de uma injetora e sabia, pelo ouvido, se ela estava desajustada, agora tinha que aprender a gerenciar fluxos de dados globais. Billund tornou-se uma universidade de massa da automação. A empresa transformou gerações de modeladores em mestres da prototipagem digital. Se Hershey salvou órfãos, a Lego salvou a própria noção de brinquedo físico em um mundo de telas. Neste bloco vimos o gigante se amputar para sobreviver. Vimos como o retorno ao tijolo básico salvou a catedral e como o metabolismo de Billund se adaptou a um novo paradigma de simplicidade complexa. Estabelecemos que a força de Billund reside na sua autolimitante, a precisão que não aceita o excesso, o conselho de fábrica que garante a paz industrial e a obsessão pelo clique que alimenta a alma. Billund não é um lugar de trabalho, é uma condição de ordem. Mas o que acontece quando essa eficiência começa a enfrentar a era da robótica total e a necessidade de se tornar um espetáculo global? No próximo bloco entraremos na era da automação estética e na criação da Lego House, o momento em que Billund decide transformar a produção em uma experiência de imersão total.
A engrenagem continua a girar, mas agora o mundo inteiro está dentro do tijolo. Ao cruzarmos a fronteira invisível entre a reestruturação dolorosa e a nova era de prosperidade tecnológica, o ritmo de Billund mudou de frequência. Se as décadas anteriores foram marcadas pelo suor e pelo barulho rítmico das prensas de injeção mecânica, a nova era trouxe um som diferente, o zumbido agudo dos servos motores e o estalido rítmico de milhares de braços robóticos operando em uma harmonia que beira o sagrado. Em Billund, a automação não foi apenas uma atualização de hardware, foi uma reconfiguração da alma industrial. Naqueles pavilhões de tijolos e aço, o milagre dinamarquês precisava provar que um gigante de proporções jurássicas poderia dançar com a agilidade de um algoritmo de inteligência artificial. Foi o momento em que a fábrica da Lego deixou de ser apenas um local de manufatura para se transformar em um palco, onde a eficiência era a estrela principal e o mundo inteiro era a audiência convidada. Imagine entrar no lendário hall de moldagem de Billund em meados da década de 2010. Ali a Lego realizou o que Wolfsburg buscou em suas linhas de montagem, a automação total da criação. É um balé de precisão onde o granulado de plástico e o pigmento se encontram em um casamento térmico orquestrado não por mãos humanas, mas por sensores e computadores de última geração. O ar, antes saturado com o cheiro pesado do trabalho manual, começou a cheirar a ozônio e eletricidade estática. O operário de Billund, que por gerações se orgulhou de sua habilidade em ajustar moldes, viu-se subitamente transformado em um regente de silício. Ele ainda caminha pelos corredores oceânicos da fábrica, mas agora leva consigo um terminal de dados que monitora o fluxo de bilhões de elementos. A bicicleta, esse símbolo da simplicidade funcional que atravessa as décadas, contrasta de forma poética com os robôs articulados que povoam os corredores. É o encontro da tradição mecânica com a revolução digital sob o mesmo teto monumental. Mas a verdadeira genialidade de Billund, nesta era, não estava apenas no que acontecia dentro das máquinas de injeção, mas na forma como a fábrica decidiu se mostrar ao mundo. Enquanto outras indústrias fechavam seus portões para proteger segredos industriais, Billund fez o oposto. Ela se abriu em uma exibição de transparência radical. Assim nasceu a Lego House, a Casa do Tijolo, um complexo de 12.000 metros quadrados projetado pelo arquiteto Bjarke Ingels, que transformou o ato de fabricar automóveis mentais em uma experiência religiosa. O edifício, composto por 21 blocos gigantes sobrepostos que parecem peças de Lego em escala urbana, é o contraponto arquitetônico perfeito à fábrica de tijolos vermelhos de 1932. Se a fábrica original era sobre a produção da matéria, a Lego House é sobre a celebração do sistema. O ícone máximo dessa transformação é a Árvore da Criatividade, construída com mais de 6 milhões de tijolos, mas o verdadeiro espetáculo reside no subsolo, onde a história da precisão é contada através de moldes originais e máquinas que nunca param. Ali a logística de Billund atingiu o seu ápice estético. O visitante não vê apenas um brinquedo, ele vê a prova visual de que a ordem de Billund é absoluta. As torres de vidro e os espaços abertos da Lego House são o contraponto moderno aos silos de granulado da fábrica. Enquanto os silos representam a força bruta da matéria-prima, a Lego House representa a clareza do design e a perfeição da experiência humana. É o showroom da Dinamarca, atraindo milhões de peregrinos que vêm não apenas para comprar, mas para tocar na fonte da geometria perfeita. No entanto, para manter esse espetáculo funcionando, a logística oculta de Billund teve que se tornar ainda mais assustadora. A fábrica possui seu próprio sistema de armazenamento de baixa umidade e armazéns de alta tecnologia que parecem saídos de um sonho cibernético. São os chamados High Bay Warehouses, edifícios sem janelas e totalmente automatizados, onde robôs guindaste movem centenas de milhares de caixas com uma suavidade hipnótica. Todos os dias, frotas de caminhões entram no complexo carregando pigmentos e saindo carregados com bilhões de tijolos prontos para os centros de distribuição globais. É um sistema circulatório que nunca para, operando com a precisão de um relógio atômico. Em Billund, o conceito de estoque parado foi praticamente eliminado. A fábrica consome o que chega e expele o que produz em um ciclo contínuo que ignora o dia e a noite.
Essa pressão pela eficiência total mudou o perfil do trabalhador e a cultura da cidade. O homem de Billund, do século XXI, é um técnico de elite, um guardião de processos complexos que exige uma formação contínua. A empresa intensificou sua integração social. Se você trabalha em Billund, você faz parte de um ecossistema onde a criatividade é o dever cívico. O vínculo não era apenas financeiro, era biológico e cultural. E no centro desse vínculo permanecia a obsessão pela qualidade de Billund. Mesmo na era dos robôs e das experiências digitais, a produção física permanece como o âncora. O tijolo clássico de 2 por 4 pinos é tratado com o mesmo orgulho que um motor de alta performance em Wolfsburg. Ele é a garantia de que, apesar de toda a automação, a marca ainda pulsa com a verdade da matéria física. A escala de Billund permitiu que a Lego fizesse algo que fábricas menores nunca poderiam. Ela se tornou um ecossistema de pesquisa e desenvolvimento em tempo real. Dentro dos mesmos muros onde as peças eram moldadas, engenheiros testavam novos materiais e processos de sustentabilidade. A fábrica era um laboratório vivo, mas esse gigantismo também trazia perigos. Billund era tão centralizada que qualquer falha na cadeia de suprimentos causava ondas de choque globais. A fábrica era um porta-aviões tentando manobrar em um canal estreito. Para sobreviver, a gestão de Billund teve que implementar o que chamaram de sistema de produção modular, permitindo que as máquinas fossem reconfiguradas em tempo recorde para atender às mudanças sazonais da demanda global. Foi uma vitória da flexibilidade sobre a rigidez mecânica. Ao final deste quarto bloco, Billund não era mais apenas uma fábrica, era uma marca que você podia visitar, cheirar e tocar em cada detalhe. O contraste com as cidades industriais decadentes era total. Enquanto o mundo lutava contra a desindustrialização, Billund brilhava como o farol do capitalismo lúdico coordenado. A carpintaria de madeira de 1932 estava agora envolta em vidro, aço inoxidável e luzes de LED, mas sob o brilho do espetáculo, a pergunta fundamental permanecia: até quando a força física de um local geográfico poderia sustentar uma empresa em um mundo que estava se tornando cada vez mais imaterial e virtual? Neste bloco vimos a transição da força para o fluxo, da produção para a experiência. Vimos a criação da Lego House como o monumento máximo ao marketing industrial e a consagração das máquinas automatizadas como os pilares de uma cultura que se recusava a ser totalmente substituída pelo digital. Billund entrou na maturidade do século XXI como a rainha indiscutível da produção lúdica, uma utopia funcional que parecia invencível. Mas as sombras do futuro, com suas exigências de sustentabilidade radical e o desafio da economia circular, estavam prestes a testar os alicerces daquela catedral de polímeros. O próximo capítulo de Billund não seria sobre como moldar o plástico, mas sobre como reinventar a própria substância da qual os sonhos são feitos. A engrenagem continua a girar, mas agora o mundo inteiro está assistindo ao nascimento do tijolo verde. Ao virarmos a página para o século XXI, o ar em Billund, a Pensilvânia dinamarquesa, mudou de densidade. Não era mais apenas o cheiro de polímero cortado ou o aroma estéril do ABS que flutuava entre os pavilhões de tijolos vermelhos e as naves industriais de vidro. Um novo elemento invisível, silencioso e eletrizante começou a permear as linhas de moldagem, o código binário. Se os blocos anteriores desta epopeia industrial trataram da conquista da matéria, a transformação do petróleo em geometria lúdica, este quinto ato é sobre a crise da alma eletrônica. Billund, o colosso de precisão molecular, descobriu que o seu maior desafio não era a gravidade ou a entropia mecânica, mas a fragilidade de um software em um mundo faminto por pixels. Foi o momento em que a Catedral da Ordem enfrentou o seu próprio inferno particular, e a resposta que surgiu dessas sombras definiu a resiliência de um ecossistema que se recusa a ser apenas uma nota de rodapé na história da digitalização. Imagine-se caminhando pela Brickway, a artéria principal que corta o complexo de Billund, no início dos anos 2010. A fábrica opera como um relógio atômico. A cada poucos segundos, milhões de elementos novos, tijolos, engrenagens, mini-cabeças, rolam para fora das máquinas de injeção, testados sob lasers,
polidos pela estatística e prontos para o mundo. Mas sob a superfície dessa perfeição robótica, uma pressão invisível estava se acumulando. O mundo estava mudando. A era do hardware puro estava sendo devorada pela era do software. E em Billund, uma fábrica construída sobre a certeza do encaixe físico e da fricção mecânica, essa transição foi traumática. O gigante estava aprendendo que, em um brinquedo moderno, existem agora mais linhas de código do que peças de plástico. E se o plástico pode ser moldado por prensas de alta precisão, o software é uma criatura muito mais arisca, capaz de tornar obsoleto um império físico da noite para o dia. Em meados da década, o impensável aconteceu. Não foi um escândalo jurídico como o de Wolfsburg, mas uma crise de relevância ontológica. O Digital Gate, da Lego, foi a percepção de que a criança moderna estava trocando o clique físico pelo deslize na tela. Para o observador externo, era apenas uma mudança de hábito. Para Billund, era um terremoto de magnitude catastrófica. O impacto não foi apenas financeiro, foi físico. O silêncio que se abateu sobre os laboratórios de design era o som de uma utopia que rachava sob o peso do iPad. Mas é aqui que a estrutura de Billund revela a sua força única. Em qualquer outra cidade industrial, como Allentown ou Detroit, um choque desta magnitude teria levado ao fechamento de portões e à fuga de capitais. Mas em Billund, a fábrica é o DNA da nação. O destino de milhares de famílias e de uma identidade cultural inteira estava amarrado àquelas máquinas de injeção. A fábrica não podia simplesmente cair, ela tinha que ser reconfigurada por dentro, transformando átomos em bits sem perder a essência da matéria. Durante os anos que se seguiram, Billund passou por uma cirurgia de coração aberto, enquanto o gigante continuava a produzir bilhões de peças. A empresa iniciou a transição mais agressiva da história do brinquedo, a criação do Figtal, a fusão física e digital. Imagine o desafio logístico de transformar seções inteiras de uma fábrica de precisão para produzir não apenas tijolos, mas componentes eletrônicos, sensores de cor e motores Bluetooth, que precisam se encaixar com a mesma tolerância de 2 micrômetros de 1958. Em Billund, isso significou rasgar o solo de pavilhões históricos para instalar quilômetros de fibra óptica e sistemas de refrigeração para salas de servidores que agora controlam não apenas a produção, mas a inteligência dos próprios brinquedos. O cheiro de ozônio tornou-se o novo perfume dominante. O operário de Billund, ainda fiel à sua bicicleta, agora transporta tablets em vez de chaves de ajuste pesado. Ele é o guardião de um fluxo de dados que corre em paralelo ao fluxo de polímero líquido. A resiliência de Billund nesta crise reside na sua soberania intelectual e alimentar. Enquanto a diretoria discutia como competir com o Minecraft, na fábrica, o sistema de cogeração de energia continuava a pulsar, garantindo que as luzes da cidade nunca piscassem. E em um gesto que beira o misticismo industrial, a produção do espírito Lego permaneceu inabalável. No auge da crise digital, o tijolo clássico de 2x4 tornou-se o conforto nacional de Billund. Se o futuro da brincadeira física estava em dúvida, a perfeição do encaixe permanecia como a única verdade absoluta. Comer no refeitório da fábrica, rodeado por maquetes monumentais, tornou-se um ato de resistência cultural. Billund provou que, apesar das turbulências do software e da realidade virtual, o corpo humano ainda precisa de objetos táteis para compreender o mundo. Mas a verdadeira transformação ocorreu no Future Lab, o bunker de inovação de Billund. A Lego introduziu a integração total com aplicativos, transformando o ato de construir em uma experiência de realidade aumentada. Implementar isso na linha de produção foi um pesadelo de engenharia que se tornou um triunfo da vontade. Como você automatiza a montagem de um conjunto que tem uma complexidade eletrônica alta, mas exige a simplicidade de uso de uma criança, dentro de edifícios projetados na era do carvão? A resposta foi a criação de uma fábrica inteligente dentro da fábrica. Sistemas de transporte autônomos que conversam entre si via 5G privado, robôs colaborativos que testam a conectividade Bluetooth de cada peça eletrônica e inteligência artificial que prevê falhas na moldagem antes que o primeiro grão de plástico entre na máquina. Billund tornou-se um híbrido.
uma catedral de polímero do século XX, habitada por uma inteligência de silício do século XXI. Esta era também, marcou uma mudança na arquitetura da lealdade. O pai Christiansen teve que se tornar mais ágil. O antigo modelo de hierarquia rígida começou a dar lugar a métodos de trabalho ágeis, importados do Vale do Silício, mas temperados com a prudência dinamarquesa. Em Billund, isso criou uma tensão fascinante. Por um lado, você tem a tradição dos mestres ferramenteiros que conhecem o som de cada molde. Por outro, uma nova geração de programadores que veem o tijolo como um pixel sólido. A bicicleta que cruza esses milhões de metros quadrados de instalações tornou-se o elo de ligação entre esses dois mundos. Ver um jovem desenvolvedor de jogos e um veterano da injeção plástica pedalando lado a lado em direção à Lego House para dividir um café é entender por que Billund sobrevive. Ela é uma comunidade de destino, não apenas uma unidade de negócios. A escala geográfica de Billund, que muitos consideravam uma fraqueza na era da produção enxuta, revelou-se uma vantagem estratégica. O gigantismo permitiu que a fábrica abrigasse, sob o mesmo teto, a produção de tijolos tradicionais e a montagem de microeletrônica avançada durante o período de transição. Enquanto concorrentes menores tinham que escolher entre o plástico ou o digital, Billund usou sua massa crítica para amortecer o choque da mudança. A fábrica funcionou como um volante de inércia gigante, difícil de acelerar na direção digital, mas impossível de parar depois que entrou em movimento. Os quilômetros de esteiras transportadoras agora carregam não apenas plásticos coloridos, mas módulos de hardware sensíveis, protegidos em contêineres climatizados que entram direto nas entranhas dos pavilhões de logística. Ao final deste bloco, vemos Billund emergir da crise digital não apenas relevante, mas reinventada. A cicatriz da incerteza ainda está lá. A memória do momento em que o mundo quase esqueceu o valor do físico serve como um lembrete constante de que a perfeição técnica sem inovação é frágil. Mas a catedral de polímero provou que pode abrigar o futuro binário. A Lego House continua a brilhar, os moldes continuam a produzir bilhões de peças, mas agora há uma nova eletricidade no ar. Billund deixou de ser apenas a cidade do brinquedo, para se tornar a cidade da experiência aumentada. Mas para que essa transição seja completa, o gigante terá que enfrentar o seu último e mais perigoso adversário, o limite ético da matéria. Como Billund manterá sua alma quando o planeta exigir que o plástico, seu sangue vital, seja completamente banido? A resposta está escondida nos próximos milhões de metros quadrados de história que ainda temos para percorrer. O gigante está acordado, digitalizado e faminto. E a próxima fase desta jornada nos levará ao limite entre a ecologia e a indústria. Se os primeiros capítulos desta odisseia em Billund trataram da conquista do aço, do vapor e da precisão molecular do plástico, este sexto bloco penetra na camada mais profunda e enigmática da cidade-brinquedo, a fusão entre a herança mecânica e a inteligência artificial. Estamos no epicentro da Revolução 4.0, onde os pavilhões industriais de Billund deixaram de ser apenas um espaço físico para se tornarem um gêmeo digital. Imagine que, para cada máquina de injeção que molda um tijolo 2x4 no Hall 12, existe uma sombra digital, um código que pulsa em servidores subterrâneos, prevendo o desgaste de um molde de aço antes mesmo que ele comece a produzir uma peça fora de esquadro. Em Billund, a manutenção não é mais um ato de reação, mas um exercício de profecia algorítmica. O gigante de tijolos e polímeros agora possui um sistema nervoso eletrônico que monitora cada suspiro de suas máquinas, transformando a intuição do velho mestre ferramenteiro na precisão fria do dado processado em tempo real. Caminhar por Billund, hoje, é testemunhar um paradoxo visual que desafia a lógica linear do progresso. De um lado você vê as estruturas sólidas que remetem à fundação de Ole Kirk Christiansen, testemunhas de crises e renascimentos. Do outro, dentro dessas mesmas paredes, você encontra os cobots, robôs colaborativos que não trabalham atrás de grades de proteção, mas sim ombro a ombro com os operários humanos. É uma coreografia tecnológica delicada e, por vezes, perturbadora. O robô, com seus sensores infravermelhos de última geração, detecta o calor e o movimento do braço do trabalhador dinamarquês,
ajustando sua velocidade milimétrica para entregar um componente eletrônico exatamente no ângulo em que a mão humana o espera. Não há mais a segregação entre o homem e a máquina, que definiu a era industrial clássica. Em Billund, a simbiose atingiu um nível de intimidade técnica onde a distinção entre o artesão e a ferramenta está se tornando cada vez mais borrada. O operário de Billund não é mais o músculo da produção, ele é o regente de uma inteligência distribuída. E como esse operário digital se desloca nesta metrópole do futuro lúdico, ele ainda usa a bicicleta, mas as bicicletas de Billund, que mencionamos como o sangue que corre nas veias do gigante, agora compartilham os corredores impecáveis com os AGVS, veículos guiados automatizados. São plataformas silenciosas, sem motoristas, que deslizam pelo chão da fábrica seguindo mapas de laser invisíveis e redes Wi-Fi de alta densidade. Elas transportam toneladas de tijolos coloridos, moldes de precisão e, claro, as provisões para os refeitórios, onde a cultura da colaboração é alimentada. Ver uma dessas plataformas robóticas parar pacientemente para que um operário em uma bicicleta de design clássico atravesse o corredor é o resumo perfeito da alma de Billund, uma tecnologia de ponta que respeita a cadência humana. A bicicleta em Billund não é apenas um meio de transporte, é uma âncora de sanidade. Ela garante que, num mundo de algoritmos de alta velocidade, a escala humana de 15 km por hora ainda tenha o seu lugar de direito na hierarquia do progresso. Mas a verdadeira revolução deste bloco acontece no chamado Centro de Inovação e Design, um bunker de inteligência estratégica dentro do complexo. É aqui que Billund está resolvendo o enigma que destruiu as velhas capitais industriais do século XX. Como evitar que um produto físico se torne obsoleto num mundo saturado de software? A resposta da Lego é o brinquedo definido por dados. O elemento de plástico agora é projetado para interagir com o digital, e a fábrica de Billund teve que ser retulada para se tornar, essencialmente, uma enorme planta de montagem de hardware de computação lúdica. As linhas de produção foram integradas com estações de teste de sensores, onde milhões de sinais são disparados para garantir que a conectividade seja tão perfeita quanto o clique físico. O cheiro de Billund agora inclui a nota sutil de componentes eletrônicos aquecidos, um aroma que se mistura com o hálito industrial do plástico, ABS. Essa transição para o digital trouxe um novo tipo de conflito para a Catedral de Billund, a guerra de culturas entre o átomo e o bit. Por um lado, o orgulho da engenharia mecânica escandinava, que acredita na perfeição tangível do objeto. Por outro, a cultura da iteração constante e das atualizações em nuvem. Em Billund, esse embate não é resolvido em confrontos, mas sim mediado por uma governança corporativa que entende que a tecnologia deve servir ao sistema de jogo, e não o contrário. A empresa investiu centenas de milhões de coroas dinamarquesas na Lego Academy, transformando veteranos da moldagem em especialistas em sistemas cibernéticos e lógica de programação. Se as utopias industriais do passado construíam escolas para treinar operários, Billund transformou a própria fábrica em uma universidade perpétua para salvar seus talentos da irrelevância tecnológica. A geografia física das instalações de Billund provou ser a maior aliada nesta transformação radical. Enquanto fábricas menores em cidades como Allentown não tinham espaço para expandir ou adaptar novas linhas sem interromper o fluxo vital, Billund usou sua massa crítica e seu planejamento urbano planejado. Eles criaram zonas de aprendizagem, áreas de baixa produtividade proposital, onde novos métodos de montagem robótica são testados à exaustão antes de serem replicados nas linhas globais. A escala permitiu que a Lego mantivesse a produção do tijolo básico, o motor que paga todas as contas, enquanto incubava a revolução da inteligência artificial a poucos metros de distância. É o luxo do espaço transformado em vantagem estratégica competitiva. Os silos que antes guardavam apenas grânulos de plástico agora dividem espaço com centros de processamento de dados climatizados que entram direto nas entranhas dos pavilhões. E no centro de todo esse silício, a cultura da convivência permanece inabalável. No bloco 6, o momento da refeição coletiva em Billund atingiu um status quase mitológico. Com a digitalização, a empresa começou a oferecer uma gastronomia industrial que reflete a nova geração.
opções sustentáveis, orgânicas e tecnológicas. Foi um debate interno em Billund. A tradição poderia ser alterada em nome da modernidade? A resposta foi tipicamente pragmática. Adicione o novo, mas preserve a essência. O café compartilhado continua sendo o combustível do operário da prensa e do desenvolvedor de código. Ambos se sentam sob o mesmo teto de design escandinavo, compartilhando o mesmo destino. A refeição é o grande equalizador social que impede que Billund se divida em castas tecnológicas, mantendo a coesão necessária para que a ordem prevaleça. A soberania de Billund também se manifesta na sua infraestrutura de dados proprietária. A fábrica possui sua própria rede privada de alta velocidade, uma cúpula de conectividade que cobre todo o complexo industrial. Isso permite que milhares de dispositivos, de empilhadeiras autônomas a sensores de pressão molecular, se comuniquem em milissegundos. É uma internet das coisas, IoT, em escala colossal. Se as indústrias antigas caíram porque a informação circulava de forma lenta e fragmentada entre a gerência e o chão de fábrica, Billund sobrevive porque é um organismo totalmente transparente para si mesmo. O gêmeo digital permite que um gestor veja, em um tablet, o fluxo de produção de bilhões de peças em tempo real. Ele pode prever onde haverá um gargalo na logística de pigmentos ou se uma remessa de componentes eletrônicos está atrasada. A visibilidade total é o antídoto definitivo para a decadência. Neste bloco vimos que a sobrevivência de Billund não é apenas uma questão de máquinas, mas de inteligência aplicada com propósito. O gigante de Ole Kirk Christiansen aprendeu a pensar, a prever e a se adaptar. A fusão do operário de bicicleta com o robô de inteligência artificial criou uma resiliência que os consultores de eficiência de Wall Street não conseguem quantificar em suas planilhas de curto prazo. Billund não é apenas uma fábrica que produz tijolos, é uma inteligência coletiva que processa o futuro da criatividade humana. No entanto, à medida que nos aproximamos do final desta saga, surge uma nova pergunta, ainda mais profunda. O que acontece quando a fábrica se torna tão eficiente, tão digital e tão autônoma que a própria necessidade da matéria plástica é questionada? Se o brinquedo é uma experiência e a produção é um algoritmo, Billund ainda precisa de milhões de metros quadrados de tijolos físicos. O próximo bloco tratará do desafio da sustentabilidade e da fábrica verde, o momento em que Billund tenta reconciliar o seu passado industrial pesado com um planeta que exige a reinvenção da própria matéria. O gigante está se tornando consciente, mas a sua pegada física nunca foi tão debatida. Se os blocos anteriores desta biografia industrial narraram a construção de Billund como um monumento ao poder do polímero e da perfeição geométrica, este penúltimo ato descreve a manobra mais arriscada na história desse colosso, a tentativa de tornar um gigante de milhões de metros quadrados invisível para a atmosfera. Estamos no coração da Missão Zero, o momento em que a Catedral de Plástico tenta reconciliar sua sede insaciável por precisão com um planeta que não tolera mais o hálito do petróleo. Em Billund, a sustentabilidade não é um selo de marketing colado na fachada da Lego House, é uma reengenharia visceral do metabolismo da própria fábrica. O gigante está aprendendo a respirar sem poluir, e cada centímetro daqueles pavilhões históricos está sendo submetido a uma alquimia técnica que busca transformar o passado sintético no ecossistema neutro do futuro. Imagine olhar para o horizonte da Jutlândia a partir do topo do centro de design de Billund. Você não verá as chaminés fumegantes de Wolfsburg ou as ruínas carbonizadas de Allentown. O que você verá é uma extensão de telhados industriais que agora funcionam como imensas superfícies de captação solar, e mais além, as turbinas eólicas no Mar do Norte que alimentam as prensas de injeção. Por décadas, o progresso em Billund foi medido pela tonelagem de plástico ABS processado. Hoje, o sucesso é medido pela desmaterialização do impacto. A Lego investiu bilhões de coroas dinamarquesas para converter seu metabolismo energético. O calor residual das máquinas de moldagem, que outrora era dissipado como desperdício, agora é capturado por sistemas de trocadores de calor para aquecer as casas do vilarejo e a água da própria fábrica. Em Billund, a transição energética não acontece apenas em relatórios anuais. Ela acontece nas entranhas térmicas de 1932, que foram forçadas a abraçar a termodinâmica verde. Caminhar pelos corredores de Billund nesta era
é notar uma mudança profunda na paleta sensorial da indústria. O calor radiante das antigas máquinas e o cheiro onipresente de hidrocarbonetos estão dando lugar a uma atmosfera mais filtrada, quase clínica, onde o ar é monitorado por sensores de CO2. A fábrica implementou um sistema de gestão de energia que monitora, em microsegundos, o consumo de cada luz de LED e de cada braço robótico. O objetivo é a fábrica de impacto zero. Mas como você alcança o impacto zero quando seu produto principal é, por definição, um bloco de plástico eterno? A resposta está na economia circular da precisão. Billund possui um dos sistemas de reciclagem interna mais avançados do planeta. As sobras das moldagens, os canais de injeção e as peças que falharam no teste do micrômetro não saem da fábrica como lixo. Elas são coletadas por sistemas pneumáticos, trituradas e enviadas de volta para as máquinas em um ciclo fechado de matéria. O plástico que morre na linha de produção hoje renasce como um novo tijolo amanhã. Nada se perde, tudo se transmuta dentro dos muros de Billund. E o que dizer das famosas bicicletas que cruzam esse labirinto de ordem? No bloco 7, a bicicleta de Billund deixa de ser apenas uma ferramenta de conveniência para se tornar o emblema da mobilidade de baixa pegada. Enquanto executivos em outras capitais industriais discutem frotas de sedãs de luxo para transporte interno, o operário e o designer de Billund continuam pedalando. É a forma mais eficiente de transporte já inventada, e em uma fábrica que busca a neutralidade carbônica, a força das pernas humanas é a energia mais limpa e honesta disponível. Ver milhares de bicicletas estacionadas sob as clarabóias de vidro é ver a utopia escandinava em sua forma mais pura, uma tecnologia de 1817 servindo de suporte para a manufatura de 2026. A bicicleta é o lembrete constante de que a eficiência não precisa ser complexa, ela precisa ser lógica e humana, mas o metabolismo hídrico e material de Billund é onde a escala realmente assombra. A fábrica consome quantidades oceânicas de água para resfriamento dos moldes de aço que operam a 232 graus. Para evitar o impacto nos recursos locais, Billund construiu sistemas de circuito fechado onde a água é tratada, resfriada e reutilizada infinitamente. No entanto, o verdadeiro desafio épico é a busca pelo tijolo verde. Por anos, a Lego testou milhares de fórmulas para substituir o ABS derivado do petróleo. Eles tentaram garrafas PET recicladas, polímeros de milho e fibras de cana-de-açúcar. A tensão em Billund era palpável. Como manter o clique sagrado, aquela união de 0,002 milímetros, com materiais que se comportam de forma diferente sob pressão térmica? Quando a empresa anunciou que as peças botânicas, árvores e folhas, agora seriam feitas de plástico de base biológica, foi um sinal para o mundo. Billund não estava apenas reduzindo emissões, ela estava mudando a própria química da sua existência. A fábrica agora produz uma ética ambiental, não apenas um objeto lúdico. A logística do complexo também se adaptou a essa nova moralidade industrial. Os veículos autônomos, AGVs, que transportam as caixas de peças entre os pavilhões, são agora alimentados por baterias carregadas com energia eólica. A ferrovia e as estradas que conectam Billund ao porto de Aarhus e ao aeroporto local estão sendo integradas em corredores verdes. Wolfsburg, com sua dependência histórica do motor a combustão, olha para Billund e vê um laboratório de como sobreviver ao fim da era do carbono. A escala física de Billund está sendo usada como uma gigantesca superfície de experimentação. Os telhados das naves industriais são jardins de painéis fotovoltaicos. O gigantismo que antes era um fardo ambiental tornou-se um ativo energético. Billund tem tanta área de telhado que pode gerar energia para si mesma e ainda devolver o excedente para a rede pública. É o aproveitamento máximo da geografia da propriedade privada para um bem coletivo. No centro dessa revolução verde, a cultura alimentar da fábrica também enfrentou o seu teste simbólico. Como mencionamos, Billund é uma cidade-empresa onde o bem-estar é lei. Nos últimos anos, os refeitórios da Lego passaram por uma transformação radical, priorizando ingredientes locais e reduzindo drasticamente a pegada de carbono das refeições servidas aos seus milhares de colaboradores. Houve debates, como em todas as grandes transições, mas a resposta de Billund foi tipicamente pragmática.
A sustentabilidade deve ser deliciosa e integrada ao cotidiano. Se a fábrica está mudando seu combustível de carvão para vento, o trabalhador também está mudando seu combustível biológico para algo mais alinhado com o futuro. Comer em Billund hoje é participar de um ritual de consciência planetária. Neste bloco vimos que a sobrevivência de Billund no século XXI depende da sua capacidade de se desmaterializar em termos de impacto, enquanto permanece sólida em termos de produto. O gigante de tijolos precisa provar que pode ser leve como o vento da Jutlândia. A transição para materiais sustentáveis é o teste final para os moldes de aço que viram o império nascer. Se as indústrias do século XX morreram porque não conseguiram se adaptar ao novo mundo, Billund sobrevive porque decidiu liderar a destruição planejada do seu próprio passado fóssil. O gigante está se despojando de sua pele velha e petrolífera para revelar uma nova estrutura eletrificada e circular. Mas o que resta quando o trabalho termina e o objetivo da emissão zero é alcançado? Quando o turno acaba e as luzes se apagam no gêmeo digital, o capítulo final de nossa história nos levará para além dos muros da fábrica. Veremos como Billund, a cidade que nasceu de uma pequena oficina de madeira e cresceu como o apêndice de um tijolo de plástico, encara o seu futuro como uma metrópole da era da inteligência artificial e da pós-indústria. A história de Billund é a história do homem tentando construir um mundo onde a máquina, o brinquedo e a natureza finalmente param de lutar por espaço. O próximo e último bloco fará a autópsia final desta jornada, comparando o destino de Billund com o de outras utopias industriais e respondendo à pergunta fundamental: pode uma fábrica realmente ter uma alma que sobreviva à troca de toda a sua matéria-prima? A ordem prevalece, o ar está limpo e o futuro está chegando nos trilhos sustentáveis de Billund. O gigante está pronto para a sua conclusão. Caminhe hoje pela Avenida dos Tijolos em Billund, a espinha dorsal que sustenta a estrutura da capital mundial do lúdico. Os silos monumentais de granulado plástico ainda se elevam contra o céu da Jutlândia, como sentinelas de um império que se recusou a declinar. Eles não exalam o calor sufocante das velhas forjas de ferro. Hoje, o que emana dali é o zumbido estéril de sistemas de sucção pneumática e o brilho das luzes de LED que transformam a fábrica em um farol da civilização industrial escandinava. Em Allentown, na Pensilvânia, as chaminés da Mack Trucks foram implodidas, reduzidas a poeira e silêncio para dar lugar a estacionamentos vazios e memórias de ferrugem. Em Billund, a fábrica original foi preservada, integrada e expandida, tornando-se o coração de uma rede global. E nessa pequena diferença estética, entre a demolição e a preservação, reside a explicação final de por que uma utopia sobreviveu enquanto a outra virou uma cicatriz urbana no mapa do capitalismo. Como uma fábrica que nasceu de uma modesta oficina de carpinteiro, enfrentou incêndios devastadores, superou a crise da transição para o plástico e sobreviveu ao cerco digital dos anos 2000, ainda é o epicentro da economia criativa global? A resposta final não está apenas na química do polímero ABS ou na precisão robótica dos moldes de aço, está na geografia da propriedade e na estrutura do propósito. Os fundadores das grandes indústrias americanas em Allentown eram gênios da mecânica, mas suas máquinas eram, no fim das contas, mercadorias despojadas de raízes. Quando a gestão das fábricas de caminhões mudou para as mãos de investidores distantes e corporações transnacionais, Allentown tornou-se apenas um número negativo em uma planilha de custos em Paris ou Gotemburgo. Não havia alma para proteger as paredes de tijolos quando a margem de lucro caiu. Em Billund, o cenário foi radicalmente diferente. A fábrica de milhões de metros quadrados é protegida por uma blindagem legal e social, que é o alicerce do modelo dinamarquês. A Lego não é apenas uma empresa de capital fechado sob o controle de uma única família, ela é um patrimônio cultural. A fábrica não pode simplesmente fugir para o Sudeste Asiático ou fechar as portas sem destruir o contrato social de uma nação inteira. Essa interdependência forçou os herdeiros de Ole Kirk Christiansen a lutar por Billund, investindo bilhões para retolar o gigante enquanto outros preferiram simplesmente abandonar o solo. Mas não se engane, a sobrevivência de Billund não foi um ato de caridade ou de nostalgia romântica. Foi um ato de adaptação implacável e muitas vezes dolorosa, que exigiu a destruição de velhas certezas. A lição final de Billund
é que você não pode salvar o passado tentando congelá-lo na resina. Você o salva forçando-o a abraçar o que ele mais teme. Para que a utopia de Billund sobrevivesse ao século XXI, ela teve que sacrificar a sua própria pele analógica. Eles rasgaram o solo de pavilhões que viram o nascimento do primeiro tijolo para instalar o gêmeo digital. Substituíram o artesão que sentia o calor do plástico pelo engenheiro que codifica algoritmos de inteligência artificial. A Billund de hoje é uma máquina fria, hiperconectada e automatizada, que guarda do passado apenas a fachada de tijolos e o logotipo icônico. Ela é bem-sucedida porque foi mais rápida em trair suas tradições manuais do que a Mack Trucks foi em abandonar sua rigidez mecânica. A oficina de madeira de 1932 tornou-se o hospedeiro de uma inteligência artificial do século XXI. É a vitória do sistema sobre a matéria. Hoje, a cidade de Billund é um milagre de prosperidade artificial e planejada. Enquanto Allentown luta contra a desindustrialização e a perda de propósito, Billund brilha como um showroom da modernidade. A Lego House atrai milhões de turistas que vêm para ver as torres de plástico e o balé dos robôs invisíveis que moldam a imaginação. O hospital local é financiado pela infraestrutura do gigante. As escolas são laboratórios de pedagogia avançada. E o próprio aeroporto da cidade nasceu da necessidade da fábrica de se conectar com o mundo. Mas há um custo invisível nesse brilho impecável. A cidade-empresa original, onde os operários limpavam as cinzas do incêndio com as próprias mãos, foi substituída por um ecossistema corporativo, onde a cidade é agora um produto de experiência higienizado. O operário de linha de montagem clássico foi substituído pelo supervisor de processos, uma elite técnica que monitora telas de controle em vez de ajustar moldes manualmente. A classe média industrial de Billund não evaporou, ela se transformou em uma aristocracia tecnológica. A lição final desta epopeia industrial é sobre o controle da narrativa. A Mack Trucks perdeu sua história quando deixou de pertencer ao solo de Allentown. Billund manteve sua história, mas a transformou em um algoritmo de marketing global. O tijolo de madeira de 1940 parou de ser fabricado porque o mundo exigia polímeros indestrutíveis, mas o espírito desse tijolo é invocado em cada campanha publicitária para dar alma a brinquedos que agora são movidos por códigos de realidade aumentada. Billund sobreviveu porque entendeu que no capitalismo do novo milênio, a marca e a percepção de qualidade são as únicas coisas que não podem ser totalmente automatizadas. O som do clique, o encaixe perfeito de duas peças, é o último elo físico com o passado. Enquanto o mundo ouvir aquele som sob o teto das fábricas de Billund, a Lego continuará sendo uma comunidade e um sistema de crenças, e não apenas uma planta industrial. Nada dura para sempre sob o sol da indústria, mas algumas estruturas duram mais se tiverem uma razão para existir, além do lucro bruto trimestral. Billund construiu uma dependência mútua entre o capital familiar, o solo dinamarquês e a inteligência do trabalhador, que desafia as leis nômades do mercado global. Allentown nos mostra o que acontece quando o capitalismo é puro, despojado de raízes e orientado apenas para o acionista. Ele é eficiente para o balanço financeiro, mas letal para as cidades. Billund nos mostra o que acontece quando o capitalismo é amarrado a um local geográfico e a uma missão intergeracional. Ele é resiliente, mas precisa se tornar quase irreconhecível em sua tecnologia para não ser devorado pela obsolescência. Se você for a Billund hoje, ouvirá o zumbido constante dos ventiladores dos servidores de dados e o tilintar suave de bilhões de peças de plástico sendo ensacadas por máquinas autônomas. É o som de uma vitória agridoce. A utopia de Billund conseguiu o que poucas indústrias na história humana alcançaram. Ela salvou o vilarejo, salvou o emprego qualificado e salvou a relevância cultural. Mas ela não conseguiu salvar a simplicidade orgânica da oficina original. Talvez esse seja o preço final de qualquer sobrevivência no século XXI. Para continuar existindo fisicamente, você deve aceitar tornar-se uma versão digitalizada e sustentável de si mesmo, trocando a madeira pelo plástico e o plástico pelo bit. As luzes das unidades de moldagem de Billund continuam acesas, brilhando sobre a Jutlândia como um monumento ao pensamento geométrico. Se você inspirar profundamente perto dos silos de granulado, ainda sentirá o cheiro do polímero aquecido,
mas agora envolto em uma camada de ar filtrado e gestão ambiental de ponta. Billund é o último dos grandes construtores de impérios que aprendeu a conviver com os algoritmos sem perder o clique. O gigante de tijolos não é mais apenas uma fábrica de brinquedos, é um museu vivo do progresso humano, onde o passado de carpintaria e o futuro de inteligência artificial dividem o mesmo espaço de milhões de metros quadrados. A ordem prevalece, o sistema está em jogo, e o gigante, agora invisível em suas emissões, mas onipresente em sua influência, continua a marchar em direção ao futuro, pedalando sua bicicleta entre a memória da madeira e a realidade do silício. Billund vive, enquanto Allentown é apenas uma sombra, e no final, é o compromisso absoluto com o lugar, com o solo de Billund e com o povo que molda o plástico, que separa o entulho da história do monumento da civilização.